Olá! Mais um livro sobre judeus sefarditas saindo do forno e é claro que a gente tinha que trazer aqui para o canal. A entrevista de hoje é com Marjones Pinheiro, jornalista, já foi âncora da Rede Globo Nordeste. Seu mestrado e o doutorado foi em antropologia e adivinha qual foi o assunto que ele estudou? Exatamente, os judeus sefarditas. Ele é o organizador de um livro com diversos artigos que já foi publicado, mas está em stand-by para o lançamento por conta da pandemia. Ele também é autor de um outro livro sobre essa mesma temática, lançado em 2018, e vai contar aqui para a gente um pouquinho dessa trajetória. Então não esquece, dá um like, subscreve no canal, assina o sininho, faz tudo e vem com a gente. Oi, Marjones. Primeiro, eu queria super agradecer, né, você ter topado aqui participar da entrevista. E a primeira pergunta que eu queria te fazer para você, qual é a importância, né, da gente discutir a história, a vida, né, e a cultura dos judeus sefarditas? Bom, Carol, primeiro também vou começar agradecendo, agradecendo a oportunidade. Muito feliz de estar aqui e muito feliz também de falar sobre tudo isso que a gente pode conversar. Sobre essa sua primeira pergunta, Carol, eu acho extremamente importante a gente falar, e aí eu acho que vale para esse grupo sobre o qual eu estudo e os meus colegas também no grupo de pesquisa, e vale também para vários outros grupos, né? O silêncio eu acho ele covarde, acho ele muito covarde. Você, quando silencia, você tira a voz, né? Então é como se não existisse, né? Então não falar sobre é meio que você aniquilar o outro, né? Então assim a gente quando não fala, a gente não conhece. Se a gente não conhece, a gente não entende, não muda a perspectiva, não se relaciona, aponta o dedo, né? Então, é importante estudar porque é importante conhecer o outro. É importante conhecer esse outro que ajudou, inclusive aqui no Brasil, a constituir boa parte desse grupo que nós chamamos de brasileiros, sobretudo no Nordeste. E Uhum. hoje também na região Sudeste e Sul, né? Dentro da contemporaneidade. Então, é muito importante estudar, primeiro, para a gente dar voz, segundo, para a gente se conhecer, e terceiro, porque tem muito pouco estudo realmente sobre, né? Uhum. A gente, ao contrário do que imagina, por exemplo, eu vou falar das universidades, porque é o universo que eu transito hoje, e ao contrário do que a gente possa supor, que é um espaço de muita pluralidade, não existe toda essa pluralidade dentro do ambiente acadêmico. Nós estamos sujeitos a linhas de pesquisa, nós estamos sujeitos a bolsas de pesquisa, nós estamos sujeitos ao que é encarado como prioridade, e sobretudo numa sociedade como a brasileira, onde muito importa a tecnologia, mas enquanto as ciências duras, como nós dizemos, né? Então são as engenharias, a medicina, a tecnologia enquanto informática. Então, e ainda mais nos tempos em que estamos vivendo aqui no Brasil, onde as ciências humanas são vistas como uma ameaça, né? Burramente vistas dessa forma. Então, não tem toda essa pluralidade. Então, quando a gente procura desde a literatura existente a pesquisas, o número é muito reduzido quando nós falamos de judeus, quando nós falamos dos sefarditas em específico, quando nós procuramos os cristãos novos. E se você muda de uma área de concentração para outra, como, por exemplo, em história você ainda tem uma quantidade maior, mas se eu vou para a antropologia, reduz enormemente. Se eu mudo para ciências da religião, ou das religiões, como alguns colocam, a gente já tem uma outra característica, mas de modo geral, se nós temos o todo, é muito pouco. Então, estudar judeus, cristãos novos, sefarditas ou os askenazitas é meio que uma resistência, que eu chamo. É um Uhum. trabalho de resistência, né? De você tratar a memória, você tratar a história, você tratar os nossos ancestrais, né? E coisas que estão ali bem subjacentes, a gente nem imagina o quanto está ligado a esse universo, mas a gente está nos nossos costumes, na nossa gastronomia, na nossa cultura, modo geral. Então, é importantíssimo Uhum. fazer esse trabalho e é o que, por exemplo, de uma maneira muito singela, mas extremamente importante, nós fazemos no grupo de pesquisa Diáspora
Afro-Atlântica dos Sefaditas, dentro da Universidade Federal de Sergipe. É um grupo de pesquisa ligado ao Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe. E lá a gente reúne tanto doutores, mestres, especialistas, não só de história, mas de antropologia, também de ciências das religiões e de outras áreas do conhecimento, desenvolvendo pesquisas sobre assuntos que têm, enfim, como um grande objeto essa cultura sefardita, e que é extremamente rica e que precisa ainda mais ser estudada, mais do que a gente já estuda. Boa, mas Jones, a minha próxima pergunta para ti, na verdade, era como é que surgiu essa ideia, né, de escrever um livro. Só que me veio aqui uma outra curiosidade, né? A sua formação foi em jornalismo, a tua graduação, teu Isso. mestrado e teu doutorado já foram na antropologia e com estudos relacionados ao judaísmo, né? Como é que deu esse clique, assim, de você estudar judeu? Menina, é uma história bem interessante, veja só. Enquanto jornalista, eu trabalhava no Recife, a grande parte da minha carreira. E acabava, por coincidência, virava e mexia as minhas pautas, as pautas que a gente chama no jornalismo são as reportagens que a gente vai fazer. Quando tinha alguma coisa ligada à comunidade judaica, era sempre eu que fazia. Muitas vezes caiu para mim. E você, de tanto ir aos lugares e tanto ir à comunidade judaica, eu acabei me aproximando da comunidade judaica. Chegou uma época que eu era convidado para as festas judaicas da comunidade. Chegou um tempo que acontecia qualquer coisa, eles me chamavam. E eu não estou falando nem disso, não é como enquanto fonte jornalista, de você fazer alguma reportagem sobre, não. Já virou uma coisa pessoal, né? Mesmo. Exato, virou uma coisa pessoal e passar o Pessa, a festa de Páscoa dos judeus, na casa de algum deles. E de Legal. isso de lá para cá. E de mim, né? Partindo de mim para eles, eu também me sentia super à vontade. Então eu ia e estava bem enturmado, eu gostava, né? Eu fui me afeiçoando. Então tá, aconteceu isso. Aí por conta disso, à medida que você conhece, você vai identificando pontos daquela cultura que também tem interseções com a suposta cultura que é sua. Uhum. E eu percebia isso em vários aspectos. Comecei a fazer uma pesquisa para uma possível série de reportagens, os pontos que ligavam essa cultura judaica com a cultura de Pernambuco, de modo geral. Dito e feito. Encontrei vários elementos e acabou que essa série veio a se tornar realidade. Eu viajei para Israel, Legal. fiz a série de reportagens, a gente voltou, o material ficou maravilhoso. E coincidiu com a época que eu estava querendo fazer mestrado. Aí eu conversando com a então presidente, diretora do Museu Kahatzur Israel, que é a primeira sinagoga das Américas, a professora a doutora Tânia Kaufmann. Aí eu falei com ela dessa minha ideia de aprofundar esse interesse que eu passei a ter pelo universo do judaísmo no mestrado. Ela deu maior apoio e aí eu comecei. Apresentei projeto para a universidade, me candidatei à seleção, passei na seleção, fiz o mestrado e daí veio o doutorado e dentro desse universo do judaísmo. Enfim, acabou que, quando eu concluí o mestrado, eu recebi o convite de uma editora para publicar a minha dissertação. Foi como se eu não imaginava publicar a dissertação. Eu terminei o Uhum. mestrado e achei que o próximo passo seria o doutorado. Uhum. Só que aí eu recebi esse convite de uma editora, a editora Pris, para publicar a dissertação, porque, segundo a época, a editora, eles acharam interessante o tema. Eu abordei na minha dissertação os costumes de morte, e do morrer, e do luto, entre os judeus de Pernambuco. Uhum. Né? É claro que para falar de Pernambuco você acaba falando do todo, do macro, mas eu concentrei sobre essa região, essa territorialidade que é Pernambuco. Uhum. Então foi assim que surgiu o primeiro livro, que é A Morte e o Morrer no Judaísmo. Então foi o primeiro livro. Passou. Aí veio o doutorado,
eu segui ainda estudando, até por uma sugestão da banca de dissertação, que eu mantivesse os estudos acerca daquele meu objeto e buscando outros caminhos. Assim eu fiz. Uhum. Fiz o doutorado, ainda sobre essa questão, o universo da morte, do luto para os judeus,